A falange que aquele São Ancestral ele tá trabalhando, isso, não sei se de repente vocês vão conseguir me responder isso ou se eu tenho que perguntar para alguém já desencarnado. É, por exemplo, um cara, um Exu das Matas, ele se tornou um Exu das Matas porque em vida ele tinha mais essa afinidade com ervas, com o mato, ou não necessariamente? Um cara que não tinha nada a ver pode se tornar um Exu da Mata, um Exu de Calunga. Eu acho que quando a gente fala sobre... é, assim, existem várias perspectivas que falam sobre a Quimbanda como quebra de um ciclo encarnatório, né? Reencarnatório, o que acontece quando um quimbandeiro morre. Eu acho que isso tem que começar por aí, entendeu? Tecnicamente, o que acontece quando um quimbandeiro morre? Ele entra pra falange do seu Exu, né? Então, assim, o seu Exu, ele não chegou de paraquedas da sua vida, entendeu? Ele chegou porque ele tinha uma afinidade energética com a história da sua família. Então, provavelmente, dentro da história da sua família, existia uma conexão com o povo originário. Por exemplo, quando a gente fala de povos da mata, né? Porque a gente não pode pensar, começou comigo então, eu fui a primeira pessoa a ter um caboclo quimbandeiro. Não, isso é uma coisa que passa de geração para geração. Pode até passar com outros nomes, mas a energia que é passada de pai para filho é uma coisa que é inegável em vários cultos. O Tata Jefferson, por exemplo, ele também é um babá de Fá, e a gente sempre troca uma ideia, assim, ele me ensina bastante coisa sobre como a ancestralidade ela influencia na nossa vida, entendeu? E como essas cargas energéticas ou como essas descendências acabam influenciando também a nossa vida espiritual. Eu acho isso muito bacana, cara. É de verdade demais, assim. Exatamente. É basicamente isso. Mas eu acredito, vou mais além. Eu acredito que tudo que a pessoa alcança dentro dessa potência energética, vamos dizer assim, está contido dentro do seu DNA. Entende? Pro Jefferson, eu quero deixar bem claro, pro Jefferson, não há nada externo que pegue a nossa Mutuê ou a nossa Ori. Mas sim algo que está dentro da gente, que se eleva, né? Como quando você disse assim, mas a pessoa já tem o dom da feitiçaria, a pessoa já tem o dom da palavra, o dom da cura e tal, né? Porque ela é o próprio Deus em concepção, ela é a coisa toda. E aquilo são memórias que estão contidas dentro do seu ser. São memórias que se expandem, né? Ou seja, facetas do seu eu interior. Enquanto a pessoa ela adentra a um culto e ela se eleva a um inganga, né, a um babalaô, ou que seja, qual for vertente, ela faz com que aquela energia se potencialize, né? E aí a pessoa consegue ter mais fluidez, mais contato com aquilo que ela realmente é. É isso aí. E até a proximidade com o Exu, com a pombagira dela. Exatamente. Que vão instruir em como fazer a feitiçaria da forma mais assertiva. E outra coisa, e não necessariamente Exu. Nós, hoje, né, a gente... Porque assim, se eu for falar assim, espíritos da noite são combolosila, o pessoal não vai entender por quê. Porque, você tá no Brasil, você quer colocar essas coisas, tal e tal, né? Enfim. Então, você pode ter, na hora da iniciação, uma pessoa lá que vire num preto velho. É a essência do cara. Nós temos que respeitar e não, então... é um caboclo. É a essência do cara. Mas com uma essência libertadora, né? Sem aquela coisa né? Polêmico, do Jesus, né? Do Jesus, daquela coisa cristã, enfim, né? Aquilo vai ser a verdade.
né? Não uma coisa que você, tem que ser bonzinho. Não, não é bonzinho. As energias são ambíguas, nós somos ambíguos, entende? Então o caos é isso. O caos é fazer com que a pessoa, aquele espírito lá é trevoso. Então você vai conduzindo aquele espírito a trazer uma pacificação para aquela pessoa. Então não necessariamente seja um Exu, pode ser um marinheiro, pode ser... Depende, né? Só que a gente endereça a Exu, essa coisa, porque o culto em si é isso. Mas espírito é espírito, não tem casa, não tem evento. Até também porque se o espírito se apresentou na quimbanda, ele sabe que ali ele vai ser um Exu. Ele pode ser um marinheiro, pode ser exatamente, ele vai ser um Exu ali. Exatamente, porque ele está naqueles moldes, né? Quando você fala assim, a Umbanda, né? A Umbanda, que vem da Umbanda, cura, né? Aqueles espíritos que vão lá, eles vão fazer aqueles moldes, eles vão receber aquela doutrina, então eles vão ser, fazer aquilo que outrora for falado. Você tem que fazer assim, você tem que ser assim, assim, assim. E eles vão respeitar. Eles respeitam de uma certa forma. Porque eles querem trabalhar, eles querem trabalhar. Então eles vão pegar e... Só que tem aquele porra, mas eu queria uma amiguinha, né? Eu queria um Edé, Aí já começa a rebelar. Aí já fala assim, mas você não pode. Não. Eu quero comer um galinho, quero comer. Aí aonde exatamente é a necessidade daquele ancestral e a pessoa já migra. Fala, não, eu acho que foi bom, né? E vou migrar para outro lugar aonde comporte isso. E assim, é a mesma coisa. Entende? Sim, perfeitamente. E aí, Rick, tem alguma observação? Eu vi que você apareceu sua cara aqui, mas você não falou nada. Porque você falou, eu falei, não, deixa ele falar. Eu queria aproveitar e fazer uma junção do que a Ingrid falou com o que o Tata falou. Que a Ingrid falou que o quimbandeiro, quando ele desencarna, ele vira um Exu, né? E o senhor acabou de falar que talvez numa iniciação se apresente um caboclo, um preto velho, alguma outra entidade que não necessariamente um Exu. Sim. No desencarne, é automático, digamos assim, entre aspas, o quimbandeiro desencarnou, ele vira um Exu? Ele não pode ser encaminhado para ser um preto velho, para ser trabalhar numa outra linha? Posso responder essa? Claro. Então, primeiro que o que vira um Exu ou vira um caboclo, enfim, na realidade é uma memória, né? E é isso que as pessoas às vezes podem ter um pouco de dificuldade para assimilar. Eu, enquanto Ingrid, tá? Que tenho gostos, desejos, vontades, enfim, gosto de tomar minha cerveja, falar minhas bostas. Esse personagem aqui, né? Quimbandeira e tal. Esse personagem, essa memória aqui terrena, né? É isso que vai adentrar a falange que eu mais tenho afinidade. Entendeu? Mas não especificamente, a sua alma, então... vai para um outro lugar. Se fosse assim, não teria como, porque eu sou, por exemplo, iniciado, sei lá, em 6 cultos diferentes, eu ia ter que falar assim, puta, vai ter que dividir aí, cada um pega um pedaço. Exatamente. Então, a memória, ela se afina com o que você mais gosta da sua vida, entendeu? Então, tipo assim, puta, a Quimbanda é o lugar que ali a Ingrid se encontra, e no caso né? Então... vai ser lá onde essa memória vai parar, né? Mas quando a gente tem uma concepção muito legal indiana que fala sobre reencarnação, que a nossa alma ela se divide em diversas partes e tal, e ela vai para vários lugares. E eu acho que eu sou meio assim, tá ligado? Eu acredito que nós, né, enquanto vivos, assim, estamos vestindo um personagem, né? Essa vida eu tô vestindo Ingrid, resolvi vestir esse look. E quando eu morrer,
essa roupa de Ingrid vai ficar ali na gaveta e paz do Senhor, entendeu? A gaveta, no caso, é um assentamento. Exatamente. E também é aquilo, né? Às vezes você também eu vou falar assim, parte mais aborígena, né? Quando falece alguém que é um líder, vamos dizer assim, um Nganga, né? Um Indoque, um feiticeiro daquela tribo, eles pegam aquele sacerdote e eles fazem com que aquele sacerdote se eleve como um deus. Um deus menor, mas é um deus. Ou seja, um Exu é um deus, porra. É um deus menor, mas é um deus. Por quê? Porque você, da vez de você pedir para uma Nossa Senhora Aparecida, você vai pedir pro seu Exu. Da vez de você pedir para uma outra divindade, você vai pedir pro seu Exu. Então ele vai evoluindo em matéria de poder, de força energética. Porque ele está transmutando o seu intento, aquela sua vontade, né? Lembrando que nós somos o Deus em potencial. Eu ia falar, se né? nós somos o Deus, por que o Exu, que é mais do que eu, não vai ser?